Nós estamos aqui do lado de fora da Câmara com o vereador Bertinho Scandiuzzi e também o vereador Jorge Parada para explicar, os vereadores procuraram a gente para explicar um problema que está acontecendo nos postos de saúde. Vereador, qual que é esse problema? Explica para a população de casa. Bem, Orlando, o problema é que os representantes de laboratório não estão podendo trabalhar nas unidades de saúde do município, porque a prefeita determinou que eles estão proibidos de fazer as propagandas que normalmente fazem. E nós fizemos aqui na Câmara um requerimento aprovado por todos os vereadores solicitando que a prefeita revertesse essa situação, entendendo que os representantes de laboratório, eles não atrapalham, pelo contrário, eles têm ajudado o sistema de saúde, seja através de informações que eles levam aos médicos, seja através de amostras de remédios, né, amostras grátis, que acabam beneficiando também a população. Então não existe essa situação de que eles atrapalham o funcionamento do sistema público de saúde. É isso que foi alegado, que eles estavam proibidos de entrar porque estavam atrapalhando o andamento, é isso? Exatamente, o que transpareceu foi isso. Até nós recebemos já a resposta do requerimento que nós fizemos, viu, Bertinho? Veio a resposta. Quer dizer, é uma resposta lacônica, porque eles não dizem exatamente o porquê que eles estão proibindo. Eles apenas falam que os médicos, eles têm, que a Secretaria de Saúde dá condições para que eles se atualizem em congressos, tá? E nos mandaram também uma pesquisa do CREMESP que fala sobre a ação dos laboratórios com relação aos médicos, que não diz absolutamente nada. Então, eles estão aqui, podem falar melhor a respeito disso, mas a nossa posição dos vereadores de Ribeirão Preto, inclusive do Bertinho, que tem lutado muito em relação a isso, é que eles possam trabalhar livremente, porque é um direito que eles têm, como trabalhadores que são, e eles só têm trazido benefícios tanto aos médicos, né, que recebem informações, e indiretamente à população que recebe muitas amostras grátis. Bertinho, você também é a favor da liberação para os representantes do laboratório visitarem os postos de saúde? Sem dúvida, porque nós não vemos prejuízo nenhum no atendimento. Você pega em hospitais particulares, você vê que se fosse o caso, então também teria proibição. Isso daí eu acho que foi uma má informação passada para a prefeita. Eu tenho certeza que ela está a pedido nosso, o Dr. Jorge Parada, com esse requerimento que ele fez, apesar da resposta que não nos convenceu, nós procuramos ver nos hospitais particulares o que é que os representantes de laboratório poderiam prejudicar. Pelo contrário, só tivemos notícias e elogios a essa categoria. Como disse o vereador Dr. Jorge Parada, o benefício social que o médico pode passar para o seu paciente, além do conhecimento técnico, tudo aquilo, porque quando o representante de laboratório passa ao médico informações, depende do médico a definição final em relação ao medicamento. Eles apresentam apenas o que é o trabalho para que foi elaborado aquele medicamento. Nós não vemos prejuízo, mesmo porque eu tenho informação em postos de atendimento particular que quando um médico há necessidade da presença de um representante do laboratório, eles entram em contato imediatamente, essa categoria vai até aquele local, apesar de ser particular, levar algum conhecimento ou inclusive algumas amostras grátis no sentido de atender a população. Vou falar com o Gilberto, que é representante dos sindicatos, dos propagandistas. Gilberto, como que vocês viram essa decisão do Poder Executivo em Ribeirão Preto de proibir a entrada de representantes dentro dos postos de saúde para conversar com os médicos, levar as amostras aí? Para nós foi uma surpresa assim, muito decepcionante, porque sempre tivemos a livre entrada em todos os postos. Fomos pegos de surpresa, tentamos um diálogo e muitas vezes acabamos sendo travados no diálogo, mas tivemos, através da Câmara de Vereadores, do Dr. Jorge Parada e todos os demais vereadores, este requerimento para a prefeita, o qual o requerimento já temos a resposta e aquilo que foi dado, uma resposta muito evasiva, não colocando o porquê da situação. E foi nos solicitado e nós já encaminhamos através do secretário da Casa Civil, o senhor Laí Luquezzi Júnior, aquilo que nós queremos em formas de regulamento, inclusive propondo o horário para eles. Aguardamos essa resposta para que isso possa ser liberado. Tá, então quer dizer que os representantes, pessoas que visitam os médicos nos postos, não atrapalham o andamento ou do atendimento aos munícipes de Ribeirão Preto? Olha,
O propagandista, a gente poderia falar um pouco mais sobre o propagandista, inclusive sobre a questão social que ele faz para com a população. O propagandista muitas vezes é visto, né, como aquele cidadão que vai lá atrapalhar. Por quê? Porque ele vai lá vender remédio. Não, o propagandista não vai vender remédio. Tá? Ele leva a informação que será um benefício para o consumidor final, que são os pacientes. Mas todo esse trajeto nós temos uma ação social que muitas vezes a população não vê essa parte social. E sobre esta parte social nós temos, por exemplo, um colega de profissão, que é o Lima, que está conosco, que ele tem muita coisa a falar sobre essa questão social. E também falar sobre o propagandista. O que é o propagandista? O propagandista não é só um homem de venda. Lá nós temos diversos profissionais vindo de diversas áreas, como formados em Direito, Ciências Contábeis, alguns dentro da área médica, certo? É um profissional altamente qualificado, que ele tem que ter conhecimento técnico em anatomia, fisiologia, patologia e farmacologia, certo? Certo, bom, agora nós vamos conversar com o Lima. Lima, então, como o Gilberto disse, o propagandista não, de forma alguma, não vai lá atrapalhar o andamento de um posto de saúde, não vai atrapalhar o atendimento à população que precisa do posto? De forma alguma. O intuito da visita ao médico é no sentido de levar informações técnicas, informações conceituais sobre medicações, sobre estudos clínicos, sobre abordagens que estão sendo discutidas na atualidade nos congressos médicos, para que possa estar contribuindo junto à classe médica com essas informações. Hoje, até por contingência das necessidades do dia a dia, o médico tem uma dificuldade de se deslocar até para um congresso. Como ele vai sair do meio de trabalho, na situação que se encontra a área de saúde, para poder viajar para um congresso? Esse profissional, muitas vezes, ele está levando essa informação para fazer com que o médico esteja atualizado. Agora, o caráter importante dessa visita do médico com o representante, naqueles 3 minutos em que se discute todos esses conceitos, nesses 3 minutos existe um caráter social muito grande. Porque é onde nós temos a oportunidade de disponibilizar ao médico, que é o único profissional que pode ser disponibilizado as amostras grátis, para que ele possa, dentro da necessidade e da maneira que ele julgar mais apropriada, estar beneficiando o paciente, por exemplo, de baixa renda. Esse trabalho nos postos municipais, nas unidades de saúde, visa está minorizando, diminuindo um pouco dessa dificuldade que o pessoal tem de adquirir a medicação. E quem faz isso? O profissional médico, com auxílio do propagandista. Lima, muito obrigado pela sua participação. Gilberto, vereadores. Então, agora, como que dá o andamento nesse processo? A prefeita já sabe dessas reivindicações de vocês? Já está buscando alguma coisa para tentar uma solução para isso tudo? Bem, nós fizemos, acho que uma parte fundamental, que foi a solicitação oficial da Câmara, através de requerimento, para que a prefeita recue dessa decisão. Mas agora, como foi dito aqui pelos representantes dos propagandistas, foi enviado um outro documento oficial para o secretário da Casa Civil, para que possa-se ter uma reunião e em cima de uma sugestão que eles apresentam, uma sugestão de horário. Porque nós entendemos assim, cabe ao gerente da unidade organizar o funcionamento daquela unidade. Então ele pode perfeitamente determinar um horário de visita dos representantes, sem prejudicar o atendimento em si. Tá? É o que acontece em muitos outros locais, um exemplo é o Hospital das Clínicas, que tem lá um espaço próprio para os representantes, não atrapalha em nada o andamento do funcionamento do HC. E os médicos, por exemplo, eu sou um médico que atuo na cidade há muitos anos e sempre recebi os representantes de uma maneira harmônica, nunca atrapalhou o atendimento dos meus pacientes. Os meus pacientes nunca reclamaram de que eu, por exemplo, preteri o atendimento deles em função dos representantes. Eles sabem muito bem se comportar em relação a esperar um pouquinho mais, a chegar num horário pré-determinado. Então isso é uma coisa só de organizar o serviço. E a prefeita pode fazer isso.
Bertinho, então a Câmara sempre preocupada e de olho nessas questões para melhor atender o município de Ribeirão Preto. Sem dúvida, a função principal nossa, do Dr. Jorge Parada, nossa, de todos os vereadores, com exceção de alguns que não concordam com essa decisão nossa, e sim ficam mais do lado da prefeita. Nós não podemos concordar com isso, porque nós queremos ver o bom atendimento à população. Se você visitar um consultório particular, como disse o Dr. Jorge Parada, o representante do laboratório chega a falar com a secretária pedindo permissão se é possível o médico atendê-lo naquele momento. Se não for, ele aguarda ou volta. Eu tenho um irmão médico, já vi por várias vezes, durante uma consulta, eu acompanhando alguma pessoa, eu vi, olha, eu estou aguardando o senhor, a hora que possível, gostaria de passar alguma informação. Quer dizer, então são pessoas que estão orientadas, são profissionais capacitados que sabem muito bem colaborar. Se eles colaboram em levar a informação, por que não então concordar que eles também colaboram com o bom atendimento para o município, né? Então é uma situação que nós exigimos que a prefeita tenha urgência em rever isso daí, porque até então eles estão proibidos desse exercício e nós não podemos concordar. Tenho conhecimento de pessoas que lá, principalmente de um bairro de periferia, lá no Jardim Zara, que procurou alguns vereadores aqui, chateada, por quê? Pararam de receber amostra grátis lá na unidade. E segundo ela nos informou, quem ela procurou disse, olha, então procura a farmácia da gente. Mas e a minha condição de pegar um ônibus? Eu sou uma agente comunitária. Eu tenho que servir o meu bairro, a minha população. Como é que eu faço o custo desse meu transporte do meu bairro até a farmácia da gente? E será que eu encontro sempre aquele medicamento disponível? Então é uma necessidade urgente, porque tendo um medicamento que é fornecido por esses homens que levam conhecimentos aos médicos e esse trabalho social, que levam esses medicamentos até a unidade e que ficam à disposição da população. Tá certo, Betinho. O Gilberto está me mostrando aqui, Gilberto. O que é essa... Questão, por exemplo, da nossa profissão. Sobre a nossa profissão, nós temos aqui que isso aqui foi uma defesa de tese, uma dissertação de mestrado feito no Rio Grande do Sul em 2008. Na Federal de Santa Maria, Centro-Sul. Então você veja bem que a nossa profissão é uma profissão que foi até defesa de tese de mestrado por alguém ligado, como você pode ver aqui, o Lima, que pode nos dizer um pouco mais sobre o Centro de Tecnologia e Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção. Tá? Então veja bem, não é uma profissão qualquer, ela precisa ser um pouco mais conhecida do que simplesmente aquilo que nós falamos. Nós não somos os vendedores de remédios, né? Nós vamos lá levar informação, e isso é muito importante para a categoria médica e para a população. Lima, é bom alertar isso, que o representante não vai lá vender o medicamento, né? Vai trazer uma orientação e entregar amostras grátis aí para o médico. Exatamente. A função do representante é contribuir com informações técnicas ao profissional médico. E a contribuição é a disponibilização de amostras que se faz necessário ser dirigida à população. Quanto ao que o Gilberto colocou, esse tema inclusive da nossa profissão ser avaliada numa dissertação de mestrado no Rio Grande do Sul, é interessante dizer o seguinte, que hoje, apesar de todos os meios de comunicação disponíveis, internet, enfim, tudo que nós temos disponível no mundo, nada suplanta ou supera essa relação entre o médico e o representante da indústria farmacêutica ou o propagandista, como é dito. Se você pegar e voltar no passado, 130 anos atrás, no final do século XIX, quando há um boom da indústria na Europa, onde a indústria farmacêutica, química e farmacêutica cresce, e depois, no início do século XX, nos Estados Unidos, a importância do propagandista naquela época era vital para que os médicos que estavam localizados em cidades distantes, imagine naquela época os meios de comunicação e de transporte. Somente esse profissional naquela época se dirigia a esses rincões para poder levar as informações técnicas e também os próprios medicamentos para a população que estava distante. Ao longo dos anos, isso persistiu e nada mudou. Apesar de todos os avanços, a função desse profissional é vital. Quando nós
se nós trouxermos para a nossa realidade em Brasil, no início final dos anos 40, anos 50, onde a indústria farmacêutica começa a se estabelecer de forma mais